Olá, meu nome é Eduardo Noronha, sou professor do Instituto Federal de Goiás. Estou aqui convidado pela Solute para falar sobre a credibilidade online das empresas. Este é o terceiro episódio da série Papo Cybertech. Você com certeza já teve uma experiência de ter que fazer uma compra online e você teve que buscar informações sobre aquele vendedor do Mercado Livre ou aquela empresa específica e tentar obter informações que te desse confiança para fazer aquela aquisição. Ou até mesmo aquele aplicativo que você gostaria de baixar numa Play Store ou da Apple Store, que você gostaria de avaliar se era um aplicativo confiável ou não. Você vai contratar um funcionário, você pesquisa sobre ele na internet para saber informações sobre ele, para você ter credibilidade daquele funcionário, daquele que você quer contratar. Essas informações que estão disponíveis sobre nós, sobre as nossas empresas, ou até mesmo sobre pessoas terceiras, elas trazem informações sobre qual é a nossa reputação nesse ambiente digital que cada vez mais cresce. E este é um motivo de muita preocupação para muitas empresas manter uma boa reputação nesse ambiente digital. O processo de transformação digital ele cresceu muito nos últimos anos, especialmente nesse período de pandemia. As empresas tiveram que ir para esse mercado online e de uma hora para outra, e algumas preocupações e riscos e oportunidades estão presentes nessa migração para esse ambiente digital. Ao mesmo tempo que a gente tem muitas oportunidades para que as empresas possam oferir maiores lucros, também alguns riscos estão em pauta, como por exemplo de ter a sua reputação maculada nesse ambiente digital. Ao mesmo tempo que você pode ter um negócio escalonado de uma hora para outra, aquele aplicativo seu que ficou famoso, sua empresa ela pode ganhar milhões e milhões de reais da noite para o dia, você também pode jogar toda a sua empresa por água abaixo, caso algum problema mais grave aconteça envolvendo o nome da sua empresa, a marca da sua empresa, algum produto ou até mesmo um escândalo envolvendo a sua empresa. Então, cuidar da sua imagem, da reputação da sua empresa é muito importante. E a gente vai falar um pouco sobre os riscos de cibersegurança, segurança nesse ambiente cibernético que você tem que ter para cuidar dessa sua reputação. Nesse sentido, todos os mecanismos e aparatos tecnológicos que possam ser utilizados para proteger os seus dados de vazamentos, de roubo, de acessos indevidos, estão dentro de um contexto de uma área chamada cibersegurança. As formas que são comumente utilizadas para a obtenção ilícita desses dados, elas podem variar, desde aquelas que não fazem uso de tecnologias até aquelas que usam altas tecnologias, tecnologias bastante complexas. Mas sem dúvida nenhuma, a forma mais fácil que é empregada hoje para obter essas informações, ela é feita explorando as vulnerabilidades do comportamento humano. Então, por exemplo, às vezes você chega na sua empresa, imagine só essa situação, e você encontra um disquete ou um pendrive, uma mídia lá, e lá dentro tem lá assim, a lista dos profissionais que serão demitidos. Pela curiosidade humana, às vezes o profissional abre aquele pendrive e ele clica 2 vezes no arquivo e a partir daquele momento a pessoa que planejou aquele ataque ele tem acesso a toda a rede corporativa, ele tem um acesso e passa a ter um controle sobre os computadores, a rede, informações que estão naquele computador. Então essas abordagens explorando as falhas humanas são as mais empregadas hoje, que têm tido mais sucesso. Mas não somente essas. Uma das formas também de obter informações de uma empresa ou de um determinado alvo que alguém possa ter interesse é buscando informações públicas que estão na internet. Por exemplo, buscas em sites que tenham matérias, jornais, reportagem, posts. Nós temos as redes sociais também que são muito exploradas, que trazem informações que podem ser exploradas. Então sempre nós precisamos de mecanismos para coibir, deixar informações públicas que sejam sensíveis e que possam deixar uma empresa, por exemplo, em vulnerabilidade. Além disso, nós temos a parte mais tecnológica, aquele cuidado mais interno, por exemplo, com servidores de e-mail, servidores de serviços que estão rodando na internet, quer sejam dentro da empresa, quer sejam ambiente de nuvem, que hoje as empresas começaram a adotar mais. Então essas são as formas básicas que uma pessoa mal intencionada pode explorar para tentar buscar informações ou dados para um uso ilícito. Alguns erros comuns são frequentemente encontrados no contexto das empresas. Por exemplo, a gente relacionado à engenharia social, aquela que explora o comportamento humano,
A gente pode ver, por exemplo, às vezes o funcionário ele recebe um e-mail de uma fonte desconhecida e naquele e-mail tem um anexo e a pessoa abre esse anexo e a partir desse momento a pessoa tem acesso, né, pelo um software que estava instalado naquele anexo para explorar as informações da empresa. Ou até mesmo um dispositivo, um notebook ou um celular corporativo que é perdido. Isso acontece muito também e com informações que são extremamente sensíveis e relevantes para a empresa. Isso pode trazer grandes danos, não só financeiros, mas também de reputação para aquela empresa. Controle de senhas fracas utilizadas pelos usuários, pelos funcionários de uma empresa, né? Você precisa ter uma política forte de senhas para serem utilizadas. Outro ponto bastante importante é manter sempre os sistemas e estruturas tecnológicas atualizadas com as últimas versões, que elas buscam sempre corrigir questões de segurança que estão em vulnerabilidade. Então mantenha sempre na sua empresa os sistemas e estruturas atualizados. Um outro ponto muito importante é em relação à mentalidade das empresas. Esse é um erro muito comum, muito encontrado nas empresas, aquela empresa que está nos seus desafios diários, nas responsabilidades do dia a dia e ela sempre posterga a preocupação de fazer um investimento voltado para a segurança, né? É um risco muito alto e que ele não deve ser negligenciado. Então você precisa ter essa mentalidade renovada na sua empresa para cuidar de um assunto tão sério que pode colocar em jogo a sua credibilidade no ambiente digital. Para se ter uma ideia da importância de investimentos voltados para a cibersegurança das empresas, no ano de 2021, no primeiro semestre, nós temos uma pesquisa que mostra que houve um aumento de 220% de tentativas e ataques às empresas para a obtenção desses dados. Também nós temos outra estatística que mostra que 94% dos consumidores eles deixariam de fazer uma aquisição em um produto de uma empresa que está com a sua reputação maculada. Pensando nessa importância de cibersegurança nas empresas, eu gostaria de deixar 4 dicas simples e que podem ajudar a ter uma maior efetividade no cuidado e na proteção dos seus dados contra acessos indevidos. A primeira é ter uma política de acesso à internet e gerenciamento das senhas corporativas. Segundo lugar, uma atualização constante dos softwares e sistemas operacionais que são utilizados pela sua empresa. Terceiro, parcerias com empresas que sejam especializadas. Nós comumente encontramos empresas pequenas que não têm uma infraestrutura possível de se implementar tantas regras, o controle. Então você pode encontrar no mercado empresas que fazem e oferecem esse tipo de serviço e soluções de cibersegurança. E quarto lugar, a implementação da LGPD, que hoje está vigente e traz uma série de preocupações e protocolos de quais as informações você tem sobre a sua guarda e como você deve fazer a gestão dessas informações para evitar desgaste futuro e que possa comprometer a sua credibilidade digital. Espero que essas dicas e esse nosso bate-papo aqui possa ter ajudado você e a sua empresa a entender as preocupações que podem afetar a sua credibilidade digital e gostaria de convidar você a assistir o nosso próximo episódio.